Sr. Torres, boa tarde. Não pudemos estar presentes, mas seguramente foi um êxito. Foi lançado a semana passada mais um livro, da sua autoria, em conjunto com uma jornalista brasileira, Não é jornalista, é uma jurista, Lucília Lopes da Silva. O tema fundamental é o combate à corrupção, ao fim e ao cabo também a questão da dívida, imagino. Não, a promoção da ética. Promoção da ética. Pronto. Isto anda tudo ligado, ao fim e ao cabo. Qual é em si o objetivo deste trabalho? O objetivo do trabalho, portanto, é fazer um levantamento, um diagnóstico, ao fim e ao cabo, da situação em termos de luta contra a corrupção e pela promoção dos valores éticos em Portugal e no Brasil. Portanto, o livro traz uma denúncia muito exaustiva sobre os atropelos à ética pública e os avanços da corrupção em Portugal e no Brasil. Basta dizer que Portugal, neste momento, é o terceiro país mais corrupto da Europa, a seguir à Grécia e à Itália. Portanto, é um país, portanto, onde, de facto, os índices de aumento da corrupção têm vindo a ser avassaladores nos últimos anos. E há atropelos à ética em todos os campos e em todos os sentidos. E o objetivo deste livro é fazer uma denúncia concreta de muitos desses casos, não todos, mas de muitos desses casos, e propor algumas soluções para este combate. Nomeadamente, eu proponho duas estruturas de luta contra a corrupção, uma delas de prevenção da corrupção, que eu apelido de Rede Nacional de Ética Pública, e uma estrutura, um gabinete, uma estrutura nacional de repressão, de combate propriamente dito de repressão da corrupção. E ao mesmo tempo faço uma proposta que é considerada inédita em termos internacionais, em termos mundiais, que tem a ver com a criação de um coeficiente cósmico, aqui eu apelido coeficiente cósmico, que é para, ao fim e ao cabo, servir para fazer uma medição do recrutamento dos quadros da administração pública e da política, dos políticos, com base em três índices, ou em três parâmetros. O parâmetro racional, da inteligência racional, o parâmetro emocional e o parâmetro ético. E é este produto, considerado um produto, que dará origem a esse coeficiente cósmico para avaliar se um quadro da administração pública, um quadro político ou um quadro de uma empresa privada tem ou não condições para poder servir o interesse público, também o interesse privado, com base nesses três parâmetros. Alcídio, eu no início estava a puxar a língua para a questão da dívida, mas de facto o estado da dívida a que chegámos, o não sabermos quem deve o quê e a quem, mas anda tudo ligado, ao fim e ao cabo muita da dívida assenta em esquemas de corrupção, dinheiros por baixo da mesa, grandes verbas que são desviadas, ao fim e ao cabo isto anda tudo ligado, é isso? Basta dizer que o dinheiro que Portugal pediu emprestado à Troika corresponde a 78 mil milhões de euros. Este dinheiro, quer dizer, nos últimos 2-3 anos foram canalizados do seguinte sentido: 41 mil milhões corresponde a adjudicações do Estado em telecomunicações, viagens ao estrangeiro, sociedade de advogados. Isto corresponde, a maior parte delas por ajuste direto, isto corresponde a 41 mil milhões. Se somarmos os perdões da dívida em empresas privadas, em 2011, 11 mil empresas, e se somarmos aquilo que Portugal paga em juros com essa dívida, que são 34 mil milhões de euros, encontramos aqui os 78 mil milhões de euros que Portugal podia emprestar à Troika. Ou seja, para ajustes diretos, para pagar os juros dessa dívida e para beneficiar 11 mil empresas privadas. Portanto, digamos que se calhar a Troika é que nos deve a nós. Não? Exatamente. 78 mil milhões nestas três questões. Alcídio, acha que se fala em Portugal? Não, mas é isso. E todos estes meios, as redes sociais, são indispensáveis para... Eu pergunto-me se de facto se as pessoas tivessem a noção de como estes mecanismos, digamos, funcionam, se calhar se não viriam mais para a rua, a tal revolta popular que se falava ontem lá na Associação 25 de Abril, não já com armas, mas com o Pacheco Pereira dizia que isto era uma questão de decência. Portanto, isto já se lá vai só pela moral, pelo exemplo e para a decência. As pessoas perceberem que de facto isto é pura e simplesmente, mas para isso precisam ter informação. O seu livro, de alguma forma, nessa área,
pode ser também um contributo, mas e depois? Pode haver mais qualquer coisa? Tem alguma ideia mais em mente? O livro fala muito sobre o problema da dívida, fala muito sobre o problema dos juros, fala muito sobre, portanto, a administração do Estado, mostra que mais importante que a dívida pública é a dívida privada, que são a dívida dos bancos e a dívida das famílias, é mais do dobro da dívida pública. Portanto, e só se fala na dívida pública. Portanto, e estamos a sofrer uma austeridade diária por causa da dívida pública. Mas os sacrifícios que obrigamos os cidadãos a fazer, não são os mesmos sacrifícios que só obrigam os bancos e as empresas a fazerem por a dívida que contraíram em termos internacionais e que é o dobro da dívida pública portuguesa. E nós estamos a pagar, de facto, a fazer os sacrifícios que estamos a fazer por uma dívida que podia ser completamente diferente se os juros que nós pagamos por essa dívida, nomeadamente, fossem os juros que o BCE contrai com os bancos privados, que é menos de 1%, e enquanto aos Estados obrigam os Estados a pagar 4, 5, 6%. Portanto, quando se diz que, de facto, podia haver uma outra maneira de resolver estas questões, é verdade, de facto, podia haver, mas porque é que isso não faz caminho? Porque é que, de facto, o que prevalece é a dívida e estamos todos um pouco resignados nisto, mais um corte, mais uma função pública, mais uma reforma. Os Estados estão capturados pelos interesses financeiros. O Estado, neste momento, não mandou nada. Quer dizer, os Estados estão capturados pelos interesses financeiros, nomeadamente pelos países que têm superávites, como o caso da Alemanha, portanto, que produz mais para aqui. Que via perdoada a sua dívida, que via perdoada a sua dívida da Grande Guerra. Que via perdoar, exatamente. A que teve um perdão da dívida nos anos Espanha, 50. Irlanda. Da dívida, ficou durante 60 anos a pagar a dívida e com o comprimento só podia pagar a dívida se exportasse mais de 5% do produto interno bruto. Tudo o que fosse menos de 5% não pagava dívida nenhuma. Só se exportasse mais de 5% é que pagava a dívida. Ora, nós, produzindo ou não produzindo, tendo prejuízo ou não tendo prejuízo, somos obrigados a pagar os juros da dívida, que são altíssimos. Nicolau Santos defendeu ontem lá no nosso almoço que, de facto, a solução é reestruturar a dívida e prolongá-la, obter um prazo de pagamento nunca inferior a 50 anos. Ele acha que até deve ser mais. Concorda com isso? Eu acho que isso não é suficiente nem vai resolver os problemas da dívida. Aliás, a dívida de Portugal... Houve votos que disseram não pagamos, também foi um facto. Mas o problema não é o problema de querer pagar ou não querer pagar. Quer dizer, o problema é que a dívida atinge um tal montante e aquilo que nós temos que pagar nos próximos anos com a dívida atinge um tal montante que mesmo se Portugal crescesse 4 ou 5 ou 6% ao ano, que não vai, quer dizer, não era possível pagar essa dívida, mesmo que crescesse a esse nível. Portanto, o problema não se resolve prolongando o prazo da dívida. O problema resolve-se com uma reestruturação da dívida que pode passar e tem que passar pelo perdão da dívida, uma parte importante da dívida, como muitos países no mundo estão a fazer e outros já fizeram. Os contadores a zero. Exatamente, os contadores a zero, e não é só a zero, até podemos chegar à conclusão que Portugal só tem que pagar 40% dessa dívida, mas não pode pagar mais, porque uma parte dessa dívida é ilegítima, porque foram contraídos através de juros, que se fossem emprestados pelo BCE, nós estávamos a pagar milhares de milhões de dívidas a menos. Quer dizer, e foi à custa do sacrifício das pessoas, do desemprego, de uma austeridade sem limites, que as próprias instituições internacionais dizem que não é permitido pedir dinheiro emprestado, sacrificando o emprego das pessoas, as condições de vida das pessoas, a estabilidade dos países, etc. Voltaremos a falar seguramente sobre este tema. Obrigado e êxitos para o seu livro. Obrigado.